Histórias aqui do Novo Testamento, dos Evangelhos, e eu queria que você acompanhasse essa história. Você pode ler aqui no telão, se os irmãos colocarem, é João capítulo 2, versos de 1 a 11, a primeira. Você pode ler no telão, na sua Bíblia, ou só escutar. Eu só te peço um favor. Dessas três histórias, nós vamos procurar identificar quais são os pontos, ou o ponto em comum nessas três histórias. Preste bem atenção nisso, seja bem curioso, fica pensando quais são os pontos, ou qual é o ponto em comum nessas três histórias. A primeira delas, então, João capítulo 2, versos de 1 a 11. Foi o primeiro milagre de Jesus. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa primeira história, então, é bem conhecida, mas é uma história que parece que não se encaixa, parece que é uma desconexão aqui entre Maria e Jesus. Porque Maria chega lá, percebe essa cena, esse vexame nessa festa, que essas festas de casamentos eram festas que duravam dias. E de repente, no meio desse período, acabou o vinho. Maria percebeu, foi falar com Jesus. E Jesus falou: eu não tenho nada com isso, em outras palavras. A minha hora não é chegada. Então, em outras palavras, Jesus disse: eu não vou fazer nada. Mas é um pouco desconexo, porque em seguida Maria vai e fala para os serventes: façam tudo o que ele disser. Parece que ela ouviu de Jesus: prepara tudo aí que eu vou fazer um milagre. Mas ela não viu isso. Mas no coração, ela sabia que algo ia acontecer. É interessante. A segunda história, em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Essa aqui eu vou encurtar um pouquinho alguns versículos. Não, eu vou ler toda. É a história da mulher cananeia. Diz assim, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mais uma vez nós vemos uma história aqui um pouquinho estranha, aparentemente. A mulher clamando, Jesus disse não, e no final das contas Jesus fez. E a terceira história, eu vou encurtar aqui e pensar alguns versículos, é a história da mulher samaritana. Quando Jesus estava passando perto de Samaria, ele encontrou uma mulher no poço. E nós conhecemos essa história, o histórico, e Jesus teve um diálogo com essa mulher, trouxe uma palavra de conhecimento, ministrou essa mulher ficou impactada, saiu, convidou toda a sua vila, e os samaritanos vieram ter com Jesus. Então, João capítulo 4, vamos ver primeiro do versículo 27 a 30.
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos versículo agora, pulei aqui, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. 2 pontos. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. É importante nós sabermos que essa declaração tão poderosa aqui feita, não foi feita por um judeu, foi feita por samaritanos. E quem eram os samaritanos? Um povo rejeitado pelos judeus, tanto é que, não precisa abrir, mas em Mateus 10, versículos 5 e 6, Jesus dá a seguinte instrução para os discípulos. Jesus enviou os discípulos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Jesus falou para os discípulos, não entre na cidade dos samaritanos, porém Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. Então, o que nós vemos assim de incomum nessas 3 histórias? Para ser bem prático aqui, queridos, aqui nós vemos coisas que aparentemente não deveriam acontecer, mas aconteceram. E foram todas elas coisas muito marcantes, significantes. Elas não deveriam acontecer, mas elas aconteceram. Parece que essas pessoas envolvidas nesses episódios aqui, Maria, a mulher cananeia e os samaritanos, parece que eles conseguiram extrair algo de Jesus, eles conseguiram enxergar uma possibilidade que teoricamente não existia, a porta estava fechada, mas eles conseguiram de alguma forma abrir uma porta que estava fechada e que Jesus disse que estava fechada. Isso me intriga, como que esses caras conseguiram isso? Como que eles conseguiram isso? Estudando sobre isso, queridos, o Espírito Santo falou comigo 2 coisas, e eu quero deixar essas 2 coisas com vocês hoje. Primeiro, Jesus mostrou aqui que o coração do Pai, e Jesus ele veio para revelar o Pai. Eu gosto muito daquele episódio onde Filipe, tão apaixonado por Jesus, ele ficou imaginando, se Jesus é assim, imagina o Pai. E Filipe falou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tem me conhecido, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele estava revelando, um dos ministérios de Jesus era revelar o coração do Pai. E aqui Jesus mostra que o coração do Pai é um coração sensível e é um coração acessível. Agora, qual a chave para o coração de Deus? Porque essas pessoas tinham uma chave que parece que ninguém mais tinha. Ninguém mais tinha, essas pessoas tinham essa chave. Elas conseguiram parar Jesus, conseguiram a ação de Jesus em favor de uma causa. Qual é a chave que elas tinham? A primeira coisa que o Espírito Santo fala muito forte comigo, Deus ama o coração de pessoas e a atitude de pessoas inconformadas com aquilo que Deus também é inconformado. Deus ama isso. Nós vemos algumas histórias na Bíblia que demonstram isso, e eu sinto que o Espírito Santo quer trazer esse santo espírito de inconformismo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso ministério, em tudo na nossa vida, porque tem muita coisa que Deus quer fazer, que parece que a porta está fechada, mas Deus quer atiçar, Deus quer aguçar em nós o espírito de inconformismo. A Bíblia garante isso. Paulo escreve, nós conhecemos bem esse texto, não vos conformeis com este mundo. Aqui não está falando só sobre pecado em si, mas está falando sobre o rumo das coisas. Nós não podemos nos conformar, nós temos que ter na nossa vida, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, bem rapidamente, sobre o momento Popeye. O que é o momento Popeye? Lembra do marinheiro Popeye? Os mais antigos aí conhecem esse desenho.
E o Popeye era um cara passivo, até meio boca aberta. Mas tinha uma coisa que ativava um momento nele, que ele catava o espinafre, comia o espinafre, e ele saía destruindo tudo pela frente. E era o grito da sua Olívia. Quando ele via Olívia em perigo, Olívia Palito gritando, isso mexia com o cara, ele virava um leão, comia lá o espinafre e saía e derrubava quem estava na frente. Queridos, às vezes as portas estão fechadas porque Deus quer ativar em nós esse espírito. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, Davi, por exemplo. Davi foi na batalha, nós conhecemos essa história, e pegou um exército, Saul e todo o exército, adormecido diante de um cara que estava desafiando, não um exército, estava desafiando a Deus. E eles todos amortecidos. Davi deu esse momento Popeye nele, ele falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Essa é a chave para acessar o coração de Deus, o inconformismo. Nós temos outros exemplos na Bíblia, o exemplo de Abraão, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão teve esse espírito de inconformismo, mas Senhor, o Senhor vai destruir os justos com os injustos? Deus falou, tá bom, não destrua. Ele acessou a chave do coração de Deus por causa do espírito de inconformismo. Nós temos o exemplo de Moisés. Quantas situações na vida de Moisés ele demonstrou esse inconformismo. A mais linda delas, quando ele foi, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu estou inconformado, Senhor, eu quero mais de ti. E Deus fez aquilo que era incomum. Porque Deus disse para ele, ninguém jamais viu a minha glória e viveu. Mas eu vou te dar uma diquinha, vou abrir um pouquinho a porta para você, um homem inconformado. Nós podemos citar muitos exemplos na Bíblia. O Espírito Santo quer ativar isso nas nossas vidas, nos tirar. Nós estamos começando um ano novo. Esse ano não pode ser igual ao ano passado. Deus quer fazer coisas novas. Mas primeiro nós precisamos vencer o espírito de inconformismo em muitas áreas. E o Espírito Santo vai falar especificamente com você na área que você precisa. Mas queridos, nós precisamos disso. Isso é uma das chaves, que foi o que aconteceu nesses 3 casos aqui. Mas um dos aspectos dessas pessoas aqui, inclusive desses exemplos que eu citei, Davi, Moisés e Abraão, já vai para o segundo segredo aqui. Parece que eles conheciam um aspecto do coração de Deus. Mas aí você fala, peraí, a mulher cananeia conhecia? Maria, será que conhecia? Os samaritanos conheciam? Se nós lermos todo o contexto, a gente não vai ter tempo aqui, começando com Maria. Maria, ela teve uma experiência incomum com Deus. O anjo apareceu para ela e falou, bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia fala que ela criou Jesus, ela educou Jesus ali, mas ela ia guardando no coração coisas que ela via e que ela nunca contou para ninguém. Ela ia guardando no coração. Ela percebeu Jesus crescendo e assim, essa mulher tinha um relacionamento muito íntimo. Ela conhecia o coração de Deus, senão ela não seria escolhida como a mãe de Jesus. Então aquele momento onde acabou aquilo, ela percebeu, conhecendo o coração de Deus, ela viu esse acesso. A mulher samaritana nem era a mulher cananeia nem era de Israel. Pelo contrário, era um povo completamente inimigo de Israel. Mas essa mulher chegou a Jesus com 2 atitudes que demonstram que tem alguma coisa por trás. Ela chegou primeiro gritando, filho de Davi. Não era o nome de Jesus. E Davi não era o pai biológico de Jesus. Teoricamente, o pai de Jesus era José. Era tido como José, ele era filho de José. Mas essa mulher estava falando da unção profética que estava sobre Jesus. Isaías fala sobre isso, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé. Subirá um ramo, um broto. E falando a respeito de Jesus, era uma profecia que nem os judeus, muitos discípulos ainda tinham dúvida. Jesus perguntou para ele, o que dizem os homens que eu sou? Muitos discípulos tinham dúvida, mas essa mulher tinha uma convicção. E mais, ela se prostrou diante de Jesus e adorou. Isso era uma atitude muito incomum, porque eles eram ensinados a adorar só a Deus. Ela sabia, ela conhecia um aspecto de Jesus, ela percebeu algo que os outros não perceberam. Os samaritanos clamaram para Jesus, Jesus, fica conosco, fica mais um tempo aqui. E Jesus cedeu. Por quê? Por quê? Porque eles olharam para Jesus e falaram, esse cara é diferente. Nós, samaritanos, somos rejeitados pelo judeu, mas um judeu, ele deu atenção para uma mulher que nós mesmos, samaritanos, rejeitamos. E eles se interessaram por Jesus,
Eles enxergaram alguma característica do coração de Deus ali em Jesus, que eles amaram e eles entraram por essa brecha. Queridos, Deus quer revelar o coração dele à sua igreja. Nós não somos chamados para sermos religiosos. Deus quer revelar o coração dele. O Espírito Santo falou isso tão forte no meu coração ali. Diz para a minha igreja, eu quero revelar o meu coração a eles. Tem aspectos profundos do coração de Deus que nós precisamos conhecer. Tem tesouros que nós podemos sacar e viver isso. E não só viver, mas demonstrar ao mundo como foi Jesus. O que as pessoas precisam lá fora, queridos? Conhecer o coração do Pai. Agora nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. Deus quer ter intimidade conosco. E como nós fazemos e como nós vivemos isso, como nós podemos buscar conhecer o coração de Deus. Tem um texto só que eu quero ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versos de 9 a 12. Preste bem atenção nisso. 1 Coríntios 2, 9 a 12, diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Espera aí, o que Deus tem nos dado gratuitamente? O que Deus tem nos dado? A Bíblia nos conta sobre um homem, que foi o homem mais sábio de toda a história, que foi Salomão. Salomão, por causa da sua sabedoria, ele também ganhou riqueza. Eram filas de reis, esperando para ter um tempinho com Salomão, para colher uma pérola que saísse da boca de Salomão. A Bíblia fala sobre a rainha de Sabá, que trouxe carruagens de tesouros, de ouro, de joias para Salomão. Gastou um tempo na presença dele e ela falou, uau, tudo que eu ouvi falar a seu respeito é muito pouco, diante de tanta sabedoria. A sabedoria de Salomão foi uma pincelada que o Espírito Santo deu nele. Só uma pinceladinha, Salomão. Agora a Bíblia está dizendo que nós temos acesso ao Espírito da sabedoria, que é o coração de Deus. O Espírito Santo extrai do coração de Deus, está pronto para revelar para nós, e a Bíblia diz gratuitamente. Gratuitamente. Basta nós desejarmos. Basta nós valorizarmos. Valorizar o coração de Deus. Deus deseja tanto isso, irmãos, que Deus teve a coragem de expressar-se na Bíblia, dizendo que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Eu confesso que, às vezes a gente sente ciúmes de algumas coisas, de pessoas, mas a gente não tem coragem de falar isso. Imagina eu falar, estou com ciúmes de você. A gente vai talvez ficar meio bravo, né, e tentar expressar de outra forma. Os maridos às vezes ficam de cara meio fechada, né, a mulher não está dando muita atenção para ele fecha a cara, fala, o que foi? Ah, nada, tudo bem. Não tem coragem de falar, que eu estou com ciúmes de você. Parece que quer se diminuir muito falar isso. Mas o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que não foi criado por ninguém, que Ele simplesmente é, tem ciúmes de nós, tem ciúmes de você. E ainda Paulo diz aqui, que coisas que o olho não viu. Sabe, queridos, quando a gente lê esse texto, e eu me incluo, muitas vezes nós pensamos, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou o coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe que às vezes a gente pensa, vem na imagem, coisa, o céu, as mansões celestiais, as ruas de ouro,
Nada disso, irmãos. Não é isso não está falando de coisa, está falando do coração de Deus. Não tem ouro nenhum, não tem mansão nenhuma, não tem nada que se compare a isso. E Paulo está dizendo, nós temos acesso gratuito a isso. Deus quer se revelar a nós. A maior busca da nossa vida deve ser essa. Você talvez tenha feito muitos alvos para 2018, mas eu queria te propor aqui, talvez você pegar todos esses alvos, não abandoná-los, mas colocar um principal, e fazer que nem Davi fez, um homem que era inconformado, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele diz, uma coisa eu desejo e a buscarei, só uma coisa, que eu possa estar na presença de Deus, contemplando a sua beleza. Irmãos, tem aspectos do coração de Deus, que nenhum homem conheceu, e Deus quer revelar a nós. Deus quer revelar a nós segredos. Aí sim nós vamos viver uma vida de milagres extraordinários. A nossa vida de oração vai ser uma aventura, porque nós conhecemos o coração dele. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Eu pediria para você não se mover, não se movimentar para lugar nenhum. Simplesmente feche os teus olhos agora.